A TV Diário do Sertão, o Café Conectado, já está aqui na clínica do Dr. Oscar Sobral. E hoje vamos falar sobre a endometriose, assunto que interessa a muitas mulheres. Dr. Oscar é uma doença, para fazer aquele breve resumo como sempre, doença benigna, porém é crônica, quer dizer, não há uma cura. Atinge, dados diz que 6 milhões de brasileiras é portadora da endometriose. Que isso representa 10 a 15% das mulheres do Brasil. E em idade fértil, isso quer dizer, entre os 13 e 45 anos. 30% delas, isso é muito importante, ficam inférteis, perdem o potencial de engravidar. Isso está tudo correto, doutor Oscar? Corretíssimo. Um bom dia para os nossos telespectadores. Realmente isso procede, são dados oficiais e realmente tem preocupado muito o mundo médico, o mundo acadêmico, por conta exatamente disso. Por ela ser benigna, tem um lado bom. Agora, em compensação, tem um lado crônico que deixa a paciente doente pelo resto da vida e também pelo fato também de ser mais comum em mulheres em idade reprodutiva, né, fértil, e principalmente um detalhe, ela pode levar à infertilidade. A endometriose se confunde bastante com as cólicas menstruais, mas são diferentes, o Dr. Oscar vai explicar. 20% dessas mulheres que possuem a endometriose, elas têm apenas dor, e as outras 20% possuem a potencialidade de se tornar infértil. E 60%, Dr. Oscar, é os dois juntos, é dor e infertilidade. Como essa característica dos sintomas, primeiro, o que é endometriose e esses sintomas de dor que você vai diferenciar entre a dor da cólica, não é isso? O que as pessoas têm que entender, na verdade, o que é que seja endometriose. Endometriose é quando existe fragmentos ou partes do endométrio, que é a camada mais interna do útero, em região que não é endométrio. Um exemplo, por fora do útero, mais profundamente por trás no reto, em outras partes do organismo. Então, essas células produzem secreção exatamente do mesmo jeito como se o endométrio ali estivesse funcionando. Elas são células do endométrio, pode ser glandulares também, e quando chega o período de menstruação, elas funcionam como se também fosse endométrio. Consequentemente, vai provocar o quê? Todas aquelas características de uma menstruação. Elas vão aumentar de volume, vão ficar, como nós chamamos, suculentas, gordas, e vão provocar a criação de hormônios que podem levar a dor, como é o caso das prostaglandinas. Então, é preciso que as pessoas entendam que endometriose é nada mais, nada menos que a presença de tecido que deveria estar lá no endométrio, vai estar em outra parte do corpo, onde não deveria estar de maneira alguma. E com isso produz também do mesmo jeito essas proteínas, esses hormônios, aminoácidos, e levam a paciente a sentir dor. Agora, é claro, isso vai variar de várias formas. E como variam? Variam em função da quantidade de células que existem e depende também da localização. Você imagine se uma célula dessa, que deveria estar no endométrio, na camada interna do útero, ela for lá para o fígado, ela for lá para o cérebro. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É coisa raríssima, mas pode. Então, toda vida que a mulher estiver no período menstrual, ela vai aumentar de volume e vai criar problema onde ela estiver. Se porventura ela chegue no reto, ela tem aquele desconforto pélvico, ela vai ter alterações intestinais intestinal também, ela pode ter diarreia, ela pode ter constipação, ela pode ter tudo. Agora, é tudo em função dessas células que deveria estar aí, que não deveria estar aí e vão estar. Agora, a bem da verdade, nós sabemos, tanto pode ter sido de uma origem embrionária, ou seja, a mulher quando foi concebida, a partir do momento que o óvulo se encontrou com o espermatozoide na trompa e fez a ovulação, fez a fecundação e veio e já anidou no útero,
a mulher já estava predestinada, às vezes, a ter essa bendita endometriose. E muitas das vezes também pode ser como? Pode ser iatrogênica, ou seja, uma cirurgia que a paciente se submeteu, uma cirurgia qualquer que a mulher se submeteu, do tipo assim, vamos dizer, uma cesariana. E na hora da sutura, algumas células do endométrio se desprendem dali, fica na parte do útero, por fora do útero, cobrindo ali o útero e passa a provocar esse fenômeno chamado endometriose. Mas ela vai ficar com endometriose ou vai ser só naquele momento de pós-cirúrgico? Não, ela vai ter endometriose pelo resto da vida. É? Por isso que é de muito bom cuidado que os médicos, nossos colegas médicos operários, manipularem útero, ovários, ou manipularem intestino perto do útero, ou bexiga perto do útero. Tem que ter muito cuidado para saber qual o período que a mulher está, para evitar de estar em contato, por exemplo, com o endométrio, e ter muito cuidado para não tirar pedaço do endométrio e levar para outro local, fazendo assim o que nós chamamos endometriose iatrogênica, ou seja, foi uma endometriose que foi causada por conta de uma cirurgia. Fora essas causas, doutor Oscar, tem como prevenir de alguma forma? Tipo assim, álcool, sabemos que cafeína também costuma causar cólicas normais, né, da menstruação. Ela também influencia na endometriose? Olha, o que as mulheres têm que entender é que a endometriose é como se a mulher tivesse um pequeno útero fora do lugar dele. Ou seja, é como se ela tivesse, e eu digo útero para não dizer mais especificamente endométrio, porque o útero é formado de camadas e o endométrio é a camada mais interna. A principal é a interna, é o endométrio. Então o que acontece? Aquele pedacinho de endométrio que está lá no reto, ele é como se fosse um úterozinho fora do seu sítio de localização. E provoca o quê? Toda a vida que a mulher for menstruar, aquele pedaço de endométrio vai responder aos hormônios que vêm da hipófise, que vêm dos ovários, vai responder do mesmo jeito. Ou seja, a mulher quando está para menstruar, o endométrio aumenta de espessura, hipertrofia, para provocar, na esperança de que exista uma gravidez. Como não existe a gravidez, ele vai, descama e menstrua. Pois a mesma coisa acontece com aquela célulazinha que está lá fora do útero. Ela está lá paradinha, lá por trás do reto. Então, com os hormônios, ele vai aumentar de volume, vai também liberar substâncias do mesmo jeito, como se fosse um endométrio. Então, se o endométrio daquela paciente produzia muita prostaglandina, lógico que ela também, essa portadora de endometriose, vai liberar também, lá na sua endometriose, muito hormônio chamado prostaglandina, e com isso, uma proteína chamada prostaglandina, e com isso vai provocar o quê? As famosas cólicas que incomodam e muito a mulher. Então ela vai, além de ter a prostaglandina produzida pelo endométrio comum e ovário, ela vai ter também lá nesse local lá a produção. Então vai incomodar, vai inchar, vai entumecer, como nós chamamos, e com isso as cólicas das mulheres que têm endometriose são mais intensas, são maiores em função desta situação. São mais dissipadas, espalhadas. Sim. E quanto maior o foco de endometriose, mais cólicas, mais dores. Então, a diferença vai ser essa, da dismenorreia primária, sim, que é a cólica menstrual, ela está localizada no útero. E a endometriose também ela pode causar a dispaurenia, isso que é dor à relação sexual. Exatamente, que é um dos grandes problemas da endometriose. É que, por exemplo, se está lá no fundo de saco, um exemplo, você vai ter lá células de endométrio no fundo de saco, e ela está quietinha, mesmo que não seja período de menstruação, quando vai ter relação, pode aparecer dispauremia. Entendeu? Aquela dor ao coito, a dor à relação sexual. Diagnóstico, exames, como é que se pode distinguir? O diagnóstico, primeiro, o que eu tenho dito sempre nos nossos programas, é uma anamnese muito bem feita. O médico tem que conversar, e quando eu digo conversar, tem que começar do zero. Dizer assim, olha, quando fizer todo o levantamento, saber se aquela paciente já foi operada, se ela já foi manipulada cirurgicamente. Você fez alguma cesariana? Você foi submetido a algum exame? Não. Então, isso é o primeiro passo. Segundo passo, uma ultrassonografia
a endovaginal, ela pode dar um suporte, ela pode dar uma ajuda. E se o médico quiser aprofundar, ele pode pedir um exame muito bom, de alta precisão e de alto poder de resolução, que é a ressonância magnética, que é o ponto-chave para se dar um bom diagnóstico a um exame, a uma endometriose. Claro também que se porventura dispuser em serviços mais avançados, que disponha de um serviço de videolaparoscopia, esse seria um exame também muito bom, que com apenas 2 furinhos no umbigo dá para dar uma olhada no abdômen sem abrir o abdômen. Se você não está abrindo o abdômen, e vai ter um bom diagnóstico, porque você vai ver ao vivo a presença daqueles focos de endometriose. Então a videolaparoscopia também é um exame muito bom. Agora, se você quer usar um método não invasivo, é a ressonância magnética. Uma ressonância magnética tem como dar um grande diagnóstico de endometriose. Então, tratamento e cuidados para se conviver melhor com essas dores e também para se preocupar, já que causa a infertilidade. A infertilidade. Né? Agora, o que pode ser feito e deve ser feito é juntar o tratamento clínico com o tratamento até invasivo. Porque se você tem a localização, vamos dar um exemplo aqui agora. Se eu tenho um foco de endometriose a nível de fundo do útero, na serosa do útero, ou seja, no peritônio que reveste o útero, e eu tenho lá meu foco de endometriose, por que não fazer uma videolaparoscopia e através da videolaparoscopia você vai cauterizar, queimar aqueles focos? Seria uma boa ideia. E associar o quê? A um tratamento químico. E existem drogas que funcionam muito bem, que ajudem muito a combater esses focos. Agora, se você não tem como fazer a videolaparoscopia, mas você tem a ressonância magnética, faça a ressonância magnética e com isso você também pode partir para o tratamento convencional, que é o uso de medicamentos. E existe programa de governo, já existe pelo Ministério da Saúde, já disponibiliza a nível de medicamentos de tratamentos crônicos, já tem drogas que, tendo um diagnóstico confirmado, feitos e que possa comprovar que se trata de endometriose, você pode procurar esse serviço lá no nono núcleo, que eles dispõem de Zoladex, eles dispõem do Noreste, vários medicamentos que podem ajudar você a ter uma vida mais saudável, porque, a bem da verdade, o tratamento da endometriose a nível de tratamento medicamentoso é dar pelo menos uma qualidade de vida à mulher, dar uma qualidade de vida, ou seja, melhorar a vida dela para que ela possa ter uma vida mais saudável. Tratar, curar, fica mais difícil. Tratar para curar teria que ser um tratamento bastante radical, porque você iria ter que associar, sem dúvida nenhuma, teria que usar medicamentos, seria bem tratamento químico, teria que usar tratamento do tipo cauterização, e existem centros que já estão estudando até o uso de drogas mais potentes do tipo quimioterápica. Mas isso aí é coisa que ainda está para chegar aqui até a gente, ao nosso telespectador que está nos assistindo agora. Nós vamos falar aquilo que a gente pode dispor aqui. E a gente dispõe aqui o quê? A gente dispõe aqui de um diagnóstico, tentar fazer o diagnóstico aqui e partir para o tratamento químico, com os de medicamentos, de hormônios, para evitar que tem uma coisa formidável que está sendo usado largamente nos Estados Unidos e está sendo usado largamente na Europa, que é o uso de anticoncepcionais de uso contínuo, que faz com que a mulher não menstrue. Ou seja, pegar a mulher e deixar ela sem menstruar muito tempo. Ela não vai passar pelo processo de inflamação, então, né? O foco de endometriose vai ficar lá quieto. Por quê? Porque ela não vai preparar o corpo para menstruar. Se ela não vai preparar o corpo para menstruar, aquele foco de endometriose também, ele não vai sair do canto. Ele vai ficar no cantinho dele quietinho. Então ela pode passar 1 ano, 2 anos sem menstruar.